E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no YouTube fazendo vídeo no canal Politique. Antes de começar a falar sobre o assunto para qual eu me propus nesse vídeo, eu só queria registrar que eu não tinha percebido o quão democraticamente revolucionário, olha as duas palavras que eu estou usando para muita gente, não dá para usar juntas essas duas palavras, né? Mas um quão democraticamente revolucionário eu vou continuar usando é gravar vídeo para o YouTube. Gente, eu tô aqui com o meu celular, que tá, vocês não sabem, mas tá escorado no meu notebook, no meu quarto, usando a minha Wi-Fi, que tudo eu já tinha, e eu tô tendo a possibilidade aí de me comunicar, né, com milhões, ainda não, Lucas, ainda não, mas um dia, ou milhares, ou centenas de pessoas com tudo que eu já tinha. Então, assim, é uma coisa inimaginável há alguns anos. Eu sei que todo mundo já tá cansado de saber disso, mas eu só queria registrar porque eu não tinha percebido ainda. E já comecei o vídeo todo errado, né? Porque já comecei falando do assunto que não tem a ver com o canal. Mas sem mais delongas, o assunto que eu queria tratar hoje, gente, é estar permeando as eleições no primeiro turno um pouco, mas muito acentuado agora no segundo turno, que é a chamada batalha de rejeições. Ah, Lucas, mas lá na Globo News, na Folha de São Paulo, todo mundo fala sobre isso, a rejeição, a batalha de rejeições, todo mundo fala sobre essa questão. Pois é, mas existe um conceito da ciência política que está sendo utilizado nessa, digamos, batalha, que eu acho interessante a gente falar aqui, que é o programa negativo, ou é a busca da identificação do eleitor com um candidato pelo conflito com outro candidato. Isso é muito interessante e está sendo feito intencionalmente aqui no nosso país. Costuma-se dizer pela floresta afora aí que nenhum candidato consegue se eleger com mais de 40% de rejeição. Mas nós chegamos ao inacreditável cenário antes do segundo turno, no primeiro turno ainda, em que os dois primeiros colocados, Haddad e Jair Bolsonaro, tinham mais de 40%. Mas alguém tem que ganhar essa bagaça. Sempre lá estava o Jair Bolsonaro com 45%, um pouquinho a mais, e o Haddad com também um pouquinho mais de 40%. Mas alguém tem que ganhar e os dois, né, realmente trabalharam um na rejeição do outro, na polarização, para que os dois fossem ao segundo turno e deu certo. Eles conseguiram trabalhar em cima da rejeição, as propostas ficaram de lado e eles chegaram ao segundo turno. Mas, basicamente, para a ciência política, a condução desse tipo de eleição se dá pelo seguinte exemplo. Eu vou exemplificar para vocês que eu acho que fica mais fácil de entender. O que é o programa negativo? Supondo que um candidato tenha 10 propostas. Eu gosto de 3 propostas dele e rejeito 7. Eu tenho mais um colega que gosta de mais 3 e rejeita outras 7. E eu tenho outro colega que gosta de 4 e rejeita outras 6 propostas. Nós gostamos de algumas propostas dele, mas rejeitamos outras. E então, as 10 propostas do candidato não conseguiu unir esse grupo pequeno de pessoas, digamos assim. Mas se esse mesmo candidato começa a falar mal do outro, ou começa a apontar erros no outro, e nós três também vemos esses mesmos erros, nós conseguimos nos unir contra aquele candidato e automaticamente a favor desse, que é o que está acontecendo nesse segundo turno. Ou seja, é muito mais fácil as pessoas se unirem contra alguma coisa do que se unirem a favor de um projeto. Isso acontece, como eu disse, principalmente quando a gente só tem duas opções. O voto, pelo menos pior, digamos, mas também conta muito nesse contexto. Mas o fomento, gente, exagerado desse conflito é extremamente perigoso. Cria-se um clima de animosidade exacerbado na sociedade que pode ultrapassar as eleições. Eu não preciso ir muito longe, gente. Em 2014, isso aconteceu. O PT trabalhou muito em cima, fez uma campanha muito contra o Aécio, e o Aécio fez também uma campanha muito ferrenha contra o PT. Eles racharam o país e isso serviu de escopo pro impeachment da Dilma, claro, aliada à incompetência dela, mas serviu de destabilização para o governo que ela tinha, parte disso, junto com a incompetência, como eu disse, para que ela sofresse o impeachment em 2016, nós chegássemos no governo Temer, que é essa bagunça, está entendendo? O racha criado em 2014 por conta dessa campanha fraudulenta, ferrenha, voraz, criminosa. Eu lembro que a Marina Silva foi a maior vítima disso, o PT desconstruiu a Marina Silva, isso rachou o país e, se a gente não parar para pensar, isso fez com que as coisas ficassem pior 2 anos depois e 4 anos depois agora, muito pior ainda.
E a gente está num cenário que isso parece que não vai terminar e vai até piorar, e isso que é o maior problema. Outro ponto extremamente negativo desse programa negativo é que a gente não vê proposta, a gente só vê ataque ao outro candidato. As propostas já são vagas e muito menos são debatidas, né? Votar contra alguém, na minha opinião, é assinar um cheque em branco, porque a cadeira do presidente não vai ficar vazia. Alguém vai ocupar ela. E esse alguém vai fazer algo que não ficou claro nas eleições, porque perdeu-se muito tempo atacando o outro. Ó, gente, eu não estou dizendo, ninguém aqui tem gerência sobre o que o candidato usa no propaganda eleitoral dele. Mas você pode, no meio dessa bagunça toda, ir pegar as propostas do candidato e ver, em meio a essa loucura, o que, por mais que os ataques estejam acontecendo, o que te agrada mais, entendeu? Não precisa nem ir lá ler o programa de governo, qualquer site aí, ele já tem mastigadinho ali os pontos principais do governo. E se você gostar de duas ou três a mais do que o outro, quer dizer que você tem que votar naquele, principalmente no segundo turno. Então pense nisso, gente. O seu voto, mesmo que ele vá contra alguém, isso é natural no segundo turno, você tem que voltar um pouco os olhos para o seu candidato, pelo menos para poder cobrar ele um pouquinho depois que ele for eleito, tá bom, gente? Olha, obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Eu peço que vocês, se gostarem um pouquinho, que se inscrevam no canal. O conteúdo do canal vai ser sempre esse, um pouquinho mais aprofundado, reflexivo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e não só do meu canal, eu queria que vocês se inscrevessem. Se gostou um pouquinho mais, curte, né? E se gostou mais ainda, que é que outras pessoas vejam, se puder, compartilha também. Se quiser interagir, comente, eu vou responder na medida do possível, tá? Obrigado pela companhia, até a próxima.